dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa abundar em nossas vidas e essa presença espiritual possa nos fazer crescer, prosperar naquilo que mais necessitamos, que é no âmbito espiritual, já que no âmbito físico o Senhor tem nos abençoado e o fato de estarmos vivos já é, obviamente, uma confirmação dessa graça que o Senhor tem nos dado. Amados, vamos para o estudo da nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos estudando sobre o tema Morte à Carne, o tema Morte à Carne, né? E ontem, na terça-feira, nós estudamos a parte aqui do livro de Romanos, em que o apóstolo Paulo nos diz claramente, né, que se Cristo está em nós, se a presença espiritual de Cristo está em nós, ele afirma, né, então, na verdade, o nosso homem carnal está morto, morto no sentido de que nós não temos mais buscamos mais atender às paixões carnais, né? Justamente porque entendemos o que é pecado, entendemos, né, o mal que ele causa, né, ao homem, tanto nesta vida, quanto a grave ameaça que ele representa para o reino de Deus, a vida eterna, né? Mas agora quem vive é o homem espiritual em Cristo, o homem racional, o homem que entende por que tem que obedecer a Deus. Vimos também no versículo 11 do capítulo 8, quando Paulo diz que se o espírito daquele, referindo-se ao Espírito de Deus o Pai, né? O espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a seu Filho, a Jesus Cristo, habitar em nós, ou habitar em vós, como ele diz, né? Então, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, também vivificará os nossos corpos mortais um dia, lá na transformação, né? Pelo mesmo Espírito que habita em nós. Então, para que um dia a gente seja transformado, assim como Cristo já saiu dos túmulos transformados, é necessário que nós busquemos, vivamos de uma forma que o Espírito de Deus habite em nós hoje, né? Então, hoje, amados, vamos aqui para a pergunta 7, dando continuidade a esse tema que Paulo está abordando, né? A pergunta 7 diz assim: se o Espírito de Deus habita na nova criatura, que força terá a carne, né, nesse homem? O verso aqui é agora o versículo 12, Romanos 8:12 diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Então, Paulo, depois de dizer que se o Espírito, né, de Deus ressuscitou Jesus Cristo, habitar em nós, certamente nós também passaremos pela mesma experiência que Cristo passou, assim como Cristo aqui na terra, em carne, o Espírito de Deus habitou nele, né? E ele passou por essa experiência, saindo do túmulo já transformado, né, o primogênito dentre os mortos, o primeiro a sair da sepultura já transformado para nunca mais morrer no corpo incorruptível, porque em Cristo tem que haver toda a primazia. Ele é o primeiro em tudo, o primogênito de Deus. Pois bem, então veja, amados, que aqui ele está dizendo que da mesma maneira, ele começa dizendo o verso da mesma maneira. Por quê? Porque tudo que acontece com Cristo, com Jesus Cristo, deve acontecer com os seus seguidores, com os seus servos. Afinal, ele é o exemplo, ele é aquele que veio
para trilhar o caminho que todo homem deve passar por este caminho. Nós temos exemplos claríssimos, por exemplo, na vida dos apóstolos. Todos eles passaram praticamente pelo mesmo caminho de Cristo. Batizados, selados com o Espírito Santo lá no Pentecoste, eles começaram uma vida como Cristo, uma vida de muita pregação, salvando muitas almas, né? Sendo instrumentos nas mãos de Deus para a salvação. Sofreram perseguição, dificuldades, ou seja, é uma vida praticamente idêntica, né? Muitos deles sofreram mortes assim absurdas, altamente violentas, mortes torturantes, passaram assim pela praticamente a mesma experiência, para dar o mesmo testemunho do amor de Deus, para apresentar a mesma graça salvadora, para denunciar ao mundo a gravidade do pecado, a maldade do pecado, né? Então passaram a fazer a mesma coisa. E todo cristão verdadeiro que compreende isso, também aceita isso como verdade e passa a buscar a viver da mesma forma, né? Esse é o entendimento. Então, por isso que ele diz da mesma maneira. Ele conclui dizendo assim, da mesma maneira que meus irmãos, né? Paulo falando aqui aos irmãos da igreja em Roma, ele diz, somos devedores. Essa palavra devedores aqui não está ligada especificamente à dívida, mas está ligado a dever. Devedores aqui não está ligado à dívida, mas ao dever. Que dever é esse? Nós todos, né? Não vou dizer nós para não parecer assim prepotente, né? Vanglorioso, né? Mas todos aqueles que receberam a graça de ter o Espírito de Deus em si, na sua mente, entendem que eles têm o dever de andar em plena obediência à vontade de Deus, que é o que Paulo está falando aqui, que o homem carnal ele não tem isso, ele não consegue se controlar, ele não consegue obedecer a Deus porque a força maior que controla os seus atos, suas escolhas, suas decisões, ações, é os impulsos carnais. A racionalidade dele é muito fraca, muito pobre, porque os instintos e impulsos carnais são muito mais fortes. Mas o homem espiritual, que nele habita o Espírito de Cristo, Paulo está dizendo que ele tem o dever, ele sabe disso que tem o dever. Como está escrito lá em Eclesiastes 12:13. Ora, a suma de tudo que nós temos falado até agora, olha o que o sábio diz, né? No livro da sabedoria. A suma de tudo que temos falado até agora é a seguinte, o resumo, o supra-sumo, é o resumo. Ouve a palavra de Deus e guarda todos os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, não é dever do judeu, não é dever do religioso, é de todo homem. Quer seja ele religioso, quer seja ele um leigo, quer seja ele um homem que busca a santificação, quer seja ele um homem ímpio, isso é dever de todo homem. Então o homem não pode, porque guardou o mandamento, não roubarás, ele não rouba ninguém. Olha, eu quero aplauso, por favor, batam palma para mim, que eu nunca roubei ninguém, sou um homem honesto. Ora, você não merece aplauso por isso? Isso é um dever seu ser honesto, né? É por isso que Paulo diz que nós somos aqui devedores. Continuando, meus amados irmãos, vamos aqui para a próxima pergunta. A oitava pergunta, que nos traz aqui o seguinte questionamento. O novo homem que vive no Espírito porque venceu, o que há em seu corpo, né? Há alguma coisa no seu corpo diferente para que ele possa ter vencido? Será que ele passou a fazer exercícios físicos, começou a comer uma alimentação diferenciada, mudou seu estilo de vida para saudável? Será que ele tem que ler a Bíblia 1000 vezes de joelho? Será que ele tem que fazer algum esforço de ordem pessoal para conquistar algo físico, para conquistar algo espiritual?
como muitos têm orientado nesse sentido, né? Muita gente tem orientado como se o homem pudesse buscar pelo seu próprio esforço físico algo de ordem espiritual, né? Para se obter algo físico, se faz esforço físico. Para se obter algo espiritual, tem que ter um esforço espiritual, né? Tem gente fazendo o contrário, querendo encontrar a coisa física, a coisa espiritual, fazendo um esforço físico. E aí não entendeu ainda, né? Tem muita gente fazendo isso. Então, meus amados irmãos, veja bem, a pergunta é muito clara. Existe alguma coisa no nosso corpo, alguma coisa que a gente tem que fazer, né, para obter isso? Vamos perguntar aqui o texto. Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viver pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então veja que nada que a gente possa fazer com o nosso corpo físico para alcançar, por exemplo, uma justificação, para encontrar de Deus um poder espiritual em nós, né, para enfrentarmos os outros homens, né, porque tem gente fazendo isso, um grande equívoco, né? A nossa luta não é contra os seres humanos, a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne e o sangue, como diz Paulo, né? Mas a verdadeira luta está no âmbito espiritual. É contra principados e potestades nas regiões celestiais, ou seja, nas regiões da mente, aonde somos tentados, né? Aonde Satanás tenta cegar a nossa racionalidade espiritual para que impere em nós os desejos carnais e aí sejamos vencidos, né? Essa é a grande luta, a grande batalha, a grande guerra que Paulo vai detalhar aqui. Então, veja bem, Paulo diz aqui, olha, se vocês viverem segundo a carne, se vocês ficarem atendendo os prazeres da carne, agindo por instinto, né? Se vocês fizerem isso, vocês vão morrer. E essa morte aqui, Paulo não está falando dessa morte temporária, dessa morte que todos nós um dia experimentaremos se Cristo não voltar logo, né? Os santos, por exemplo, se Cristo voltar logo, eles não morrerão, serão transformados. Então, falando aqui aos santos, então, se porventura nós vivermos na carne, nós morreremos não somente para esta vida, mas morreremos aqui para a vida eterna. Ele está falando aqui da segunda morte, da morte eterna. Esse é o ponto crucial aqui, né? Porque jamais Jesus Cristo e os apóstolos vão falar da morte especificando esta morte que todos nós vamos passar, porque um dia ficaremos velhos, né? E aí o corpo carnal fragilizado pelo pecado acaba, né, passando pelas suas insuficiências e o homem morre. Isso é natural, né? Pois bem, ele está falando aqui da morte mais importante, a morte eterna. Como a vida para Deus, a mais importante não é esta vida. A gente passa por essa vida que Deus não idealizou essa vida aqui para ninguém. Isso não é vida. Desde o dia em que a gente nasce até o dia que a gente morre é só sofrimento. Ele está falando aqui da vida eterna e da morte eterna. Isso é o que importa para as Escrituras Sagradas. Okay? Eu estou dizendo isso porque há muitas religiões, muitas igrejas cristãs que têm supervalorizado esta vida, pregando 24 horas a doutrina da prosperidade, estimulando os irmãos a buscarem as coisas para esta vida. Aí Cristo vem dizendo, o meu reino é deste mundo, esse mundo para mim não vale nada, já não estou mais... Olha, eu não estou mais neste mundo, pelo menos mentalmente ele falava isso, né? Porque ele não pertencia mais a esse mundo, nada neste mundo lhe agradava, né? Isso é algo muito poderoso, o que ele diz, né? O que ele ensina. E então Paulo vai dizer aqui, se nós não morrermos, não matarmos esse velho homem, se nós não morrermos, né, para esta carne, se pela força do Espírito de Deus em nós não matarmos esse velho homem, porque para a gente matar o velho homem, para a gente anular as paixões carnais em nós mesmos, nós precisamos dessa força espiritual, que o Senhor nos unja com o seu Santo Espírito,
que o Senhor nos conceda o seu Santo Espírito e que ele passe a habitar em nós. O Espírito de Deus passando a habitar em nós, aí sim nós teremos a força e o poder necessário para mortificar, é o termo que ele usa aqui, né? Mortificar as obras do corpo, as obras da carne, né? As obras físicas da carne. Essas obras que são temporárias, que são sempre para atender às necessidades, às paixões enganosas do homem. Sabe aquelas, entre aspas, alegrias, aquelas, entre aspas, felicidades que o homem passa, né? Como agora, hoje é o dia que para muita gente findou, né? 3, 4 dias na festa da carne, atendendo, né, o carnaval, na festa da carne, atendendo só o homem carnal, atendendo, vivendo completamente dominado por aquilo que Paulo está falando aqui, né? O homem carnal, o homem irracional, está preocupado apenas em sentir um prazer temporário, né? Uma alegria enganosa temporária, porque ela não perdura para a vida toda, né? Ela é passageira. Aí ele está dizendo, se você não mortificar isso, né? Você não vive, mas se você mortificar esse homem, você viverá. Mas viverá a verdadeira felicidade, a verdadeira vida. Não essa vida que o sujeito, desde a sexta-feira passada até agora, esteve nas melhores festas, comendo as melhores comidas, bebendo as melhores bebidas, sentindo os maiores prazeres carnais, né? Atendendo toda, né? Uma erupção de prazeres, né? E depois ele vai encontrar um vazio. Fez tudo isso, mas agora, nesse momento, está sentindo que está lhe faltando algo. Ele sente que faltou algo. E ele não consegue, porque não é racional, ele é carnal, ele não consegue enxergar o que vazio é esse. Um vazio que só pode ser preenchido pelo Espírito de Deus. Ele não consegue enxergar isso. E ele vai acumulando essas coisas, até um dia, quem sabe, talvez, ele possa dizer assim, eu estou com ansiedade, estou com depressão, e eu não sei a causa, perdi o sentido de viver. Eu digo, como é que você perde o sentido de viver, rapaz? Se você estava vivendo de muitos prazeres, era só alegria, era só sorriso, era só isso, agora de uma hora para outra perdeu a vontade de viver. Já diz que começa a analisar entre a vida e a morte e enxerga que a morte é melhor que a vida. Ah, porque o texto bíblico sempre teve razão. A palavra de Deus é absoluta. Ela nunca perde a razão, ela é verdadeira. Então precisamos ouvir o que está sendo dito aqui, porque o Senhor é vida.